Meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, que ele seja iluminado e um dia repleto da presença do Senhor Jesus. E hoje começamos o dia com essa informação, né? Como podemos ver, Bolsonaro e Nicolas dão apoio a Frei Gilson, criticado pela esquerda. Quem é Frei Gilson? Líder religioso que reúne milhões nas madrugadas. Perseguido pela esquerda, Frei Gilson ganha apoio de Bolsonaro. E hoje acordamos com essa informação, né? Frei Gilson sendo atacado por conta de sua live que reuniu milhões às 4 horas da manhã. E o motivo pelo qual ele tem sido cancelado é justamente por ele defender a fé cristã, por ele expor e anunciar a fé cristã, a palavra do Senhor. Pura e simplesmente. Eu não vou entrar aqui na distinção, meus amigos, entre as doutrinas da Igreja Católica ou evangélica ou qualquer igreja que seja. Existem muitas doutrinas, muitas vertentes. Fato é que os cristãos são todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor, como mestre, o Senhor Jesus como mestre de suas vidas. E Jesus nos deu doutrinas para seguirmos. As doutrinas, estas dadas pelo mestre Jesus e pelos seus apóstolos, estão na Bíblia. E muita gente está achando que simplesmente o Frei Gilson está sendo cancelado agora por conta da live, porque ele reúne as pessoas de madrugada, mas não é essa a realidade. A realidade é que ele está sendo cancelado, perseguido, atacado justamente porque ele defende a fé cristã. Ele transmitiu uma mensagem que ofendeu aqueles que não aceitam a nossa fé. O motivo real por ele estar sofrendo todo esse ataque é por causa de um detalhe, isso daqui. Frei Gilson defende a submissão das mulheres aos homens e gera revolta. Primeiro ponto que eu quero destacar, e nós já vamos ver o vídeo do Frei, é simplesmente que ele falou o que a fé cristã acredita. Ele falou que está escrito na Bíblia. Vamos ver a fala dele. A mulher deve ser submissa. E que o marido é o chefe. Mas claro, para você já não ficar chateada aí com essa palavra, que alguém, agora pronto, meu marido vai mandar em mim. Primeiro você tem que entender, olha para o Frei. Primeiro você tem que entender que submissão não significa escravidão. Submissão significa auxiliadora. É isso. Isso causou grande escândalo nos meios, nas comunicações por aí, nos grupos por aí, nos pensamentos políticos contrários a isso daí. Esse pensamento que o Frei acabou de expor não é uma opinião dele, gente. Não é uma opinião dele simplesmente. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu vou ler em NVT, que é uma tradução que eu considero clara e ao mesmo tempo equilibrada, simples e equilibrada, com palavras que a maioria das pessoas já entendem, já reconhecem. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido, porque a mulher é colocada como a posição de auxiliar do homem. Quando Deus fez Adão e Eva, ele começou por Adão, posteriormente ele fez a Eva, e ele fez a Eva porque ele viu que era ruim para o homem estar só. Ele viu que era ruim para o homem não ter companheira, não ter apoio, não ter suporte. Quem é casado sabe como a relação entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, como é importante em vários aspectos. Você, como um ser humano, não nasceu para ser sozinho. Você nasceu para ter um companheiro, uma companheira com você, fiel a você, leal a você, te auxiliando, te apoiando, te suportando, te ajudando, te dando conselhos. Quem é casado sabe que muitas vezes você não enxerga e a sua esposa enxerga. Muitas vezes a sua esposa não enxerga e você enxerga. É uma vida de auxílio. É uma vida de auxílio. Como disse o Frei, ele disse corretamente.
A submissão da mulher é porque ela foi colocada como um suporte posterior ao homem. Primeiro Deus fez Adão, depois ele fez a Eva. Por isso, a mulher veio para suportar, ela veio do lado que muitos acreditam e falam, é a minha costela, a costela do Adão. Alguns acreditam que a tradução correta seria lado de Adão. Não simplesmente a costela de Adão, mas ao lado de Adão. Deus tirou uma parte do lado de Adão. Porque aqui, ó, é o nosso suporte, é o nosso apoio, faz parte da nossa estrutura, está do nosso lado. Por isso que é o braço direito. Por que nós falamos braço direito? Uma pessoa que é fiel a nós, que nos ajuda sempre, é o nosso braço direito. Porque está do nosso lado aqui, ó, nos dando força, nos sustentando. Essa é a posição da mulher enquanto submissa ao seu marido. Ela se submete ao marido como o marido se submete ao Cristo. É como lemos. Vamos continuar para entender o raciocínio completo do apóstolo Paulo. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa, sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Por que ama a si mesmo? Porque o homem e a esposa são um só, meu amigo, minha amiga. A mulher é submissa no suporte, no auxílio ao homem. Não é escravidão, como disse o Frei. A mulher não está aqui para servir de uma forma escravocrata, de uma forma humilhante, como alguns deturpam a palavra de Deus e falam que a mulher tem que ser inferior ao homem. A mulher não é inferior ao homem, a mulher é auxiliar do homem. Porque o homem foi feito primeiro, Deus colocou nessa ordem. Nós cristãos acreditamos nisso e ponto. Se você discorda disso, você é livre, meu amigo e minha amiga. E a fé cristã te dá liberdade para você discordar. Diferente de outros lugares, de outras crenças por aí, a fé cristã não vai te atacar por conta de você discordar da gente. Pelo contrário, a fé cristã zela pelo amor, pela união, pelo respeito, independente de você discordar ou não. Nós cremos que se você quiser andar com Cristo, você vai ter que andar dessa forma. Se você quiser servir a Cristo, você vai ter que obedecer o que Cristo ensinou, o que os seus apóstolos ensinaram. Mas se você não quiser, a escolha é sua. Ninguém vai te obrigar. A verdade por si só sobrevive, ela brilha, ela tem uma luz independente, uma luz dela. Mas por que a esquerda se revolta com isso? Por que o lado da esquerda política se revolta com o posicionamento do Frei Gilson? Por que justamente essa galera se incomoda com essas declarações dele, se ele só está expondo a sua visão, a sua crença, a sua fé? Os muçulmanos também pensam assim. Eles pensam que a mulher tem que ser submissa ao homem também. Mas você não vai ver atacando os muçulmanos. Por quê? Por que tem esse foco na fé cristã? Por que o ataque é todo concentrado na fé cristã? Eu falo para vocês, eu falo já para vocês. Antes, vamos terminar o que o apóstolo Paulo começou. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. E a hierarquia que o apóstolo Paulo declarou está aqui, ó. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Assim como o marido se sujeita a Cristo. Tudo, no fim, significa obediência a Cristo. Por isso Paulo até diz, sujeitai-vos uns aos outros, porque a fé cristã não ensina soberba, orgulho, arrogância, se achar acima de ninguém, meu irmão. Se existe algum cristão que trata a mulher mal por conta de acreditar que ele é superior, ele não é cristão. O Senhor Jesus ensinou, o reino de vocês ensina que o maior é servido pelo menor. O maior é servido pelo menor. Aí Jesus colocou o avental, pegou a bacia de água ali e foi lavar o pé do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou, não, senhor, o senhor é mestre. Isso é coisa dos servos. Jesus falou, eu falo para vocês que o meu reino, o maior,
serve o menor. A humildade é intrínseca da fé cristã verdadeira. Quem segue de verdade jamais vai querer submeter a esposa de uma maneira humilhante, de modo similar à escravidão, jamais. Não é esse o objetivo, nunca foi esse o objetivo. E sim ter o suporte da mulher, amar a esposa ao ponto de entregar a própria vida por ela. É isso o que está escrito, é isso que a fé cristã defende. Mas o problema desse posicionamento, desse espectro político, é porque as ideologias do socialismo e do comunismo, elas, no seu ápice, nas ditaduras comunistas que já existiram, o Estado manda, o Estado é colocado no lugar de Deus. Por isso que o comunismo ele vai perseguir não só a fé cristã, uma visão mais à esquerda vai ser anti-cristianismo, como vai ser anti todas as religiões. A realidade é essa. O Estado se torna Deus num país radicalmente comunista. Então, automaticamente, esse viés anticristão vai vir. Não só de uma esquerda totalitária, mas de qualquer governo totalitário. Porque o governo totalitário, uma característica dele é usar da sua autoridade para mandar na vida dos outros. Não existe liberdade. E se tem uma coisa que a fé cristã defende, é justamente a liberdade. A liberdade dentro dos princípios de Deus. Para que a gente tenha uma vida próspera, com os regulamentos de Deus, sem impor nada para ninguém. Não quer seguir, você não vai seguir. É simples assim. Você não quer seguir a fé cristã, você é livre. A fé cristã não impõe que tem que perseguir, bater, matar. Quem faz isso em nome da fé cristã não é cristão, porque não é isso que a Bíblia defende, não é isso que o Senhor Jesus defende. Nunca. Não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito de Deus que as pessoas são convencidas. É pela presença do Espírito de Cristo que elas são convencidas e elas percebem o amor de Deus em Cristo por elas. Alguém que entregou seu filho para ser sacrificado para pagar o preço pelo pecado dos outros. É o amor que Deus tem por aquele que crê em Jesus, por aquele que aceita Jesus e até por quem não aceita. Porque se decidir aceitar, o sacrifício do filho Jesus vai ser pela pessoa também. Mas jamais vai obrigar, jamais vai impor. Nós vemos aqui, tem essa matéria, essa página, Teologia Brasileira, do Willie Robert. A extensão da religião no comunismo. O comunismo opera dessa maneira. Da mesma forma, tem uma outra matéria aqui também, a extinção do cristianismo sob o comunismo, do Franklin Ferreira, da Gazeta do Povo. Eu não sou assinante, mas eu já consigo entender de outros estudos que eu já fiz, eu consigo compreender o que está falando ali. O comunismo, que é um viés de esquerda, vai perseguir, porque o comunismo coloca o Estado acima de tudo e de todos. Mas existe ainda uma característica predominante nisso, faz parte da fé, que é essa daqui, olha. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É inevitável. Todo cristão vai ser perseguido. Isso é uma máxima na fé cristã. Sempre foi assim e vai ser assim até os últimos dias. Na verdade, os últimos dias serão os piores, porque vai ser a perseguição do anticristo, que vai ter um governo global e vai conseguir perseguir com um poder estatal no mundo inteiro quem é cristão, porque vai ser um mundo anticristão. Se você não viu ainda, tem um estudo completo sobre o anticristo aqui no canal. Eu vou deixar os links na descrição e os vídeos são esses daqui que eu estou mostrando para vocês. Um estudo completo, como vai ser a perseguição. O cristianismo, a história dele inteira, desde Jesus. O próprio mestre Jesus falou, quer ver? Vamos pesquisar aqui. Vamos ver aqui. João 15, 20. Olha só. Olha só. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Isso já começou em Jesus. Jesus foi o primeiro cristão perseguido. Ele foi o primeiro a ser perseguido pela ideia e pelo ensino do reino de Deus. Já começou no Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala em Timóteo: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições inevitavelmente. E o Frei Gilson, naquele momento, estava defendendo uma ideologia cristã, uma doutrina da fé cristã.
inevitavelmente, toda e qualquer doutrina para o mundo vai ser escândalo. Mas para aqueles que aceitam Jesus, para aqueles que ouvem a voz do Mestre, do Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, para que hoje você seja perdoado e aceito por Deus como filho de Deus, os que reconhecem a voz do Senhor, para esses essa mensagem é a mensagem mais valiosa que existe. Esse é o tesouro mais valioso que existe para aqueles que reconhecem a voz de Deus no meio desse mundo tão em trevas que nós estamos vivendo hoje. Por isso, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus vai ser perseguida sempre. O povo de Deus vai ser perseguido sempre. A fé cristã é luz e o mundo vive nas trevas. A luz incomoda as trevas. Por isso, as trevas sempre vai fugir e vai rejeitar a luz. Por isso, eu peço a você, seja fiel ao Senhor. Mais convém agradar a Deus do que aos homens. O homem pode até eliminar o seu corpo, mas Deus tem poder para eliminar o seu corpo e o seu espírito eternamente. Deus é Deus e Ele está acima de tudo. A sua autoridade é infinita e o seu governo é eterno. Não tenha medo do momentâneo. O Frei Gilson foi cancelado e tantos outros cristãos serão também. Todos os cristãos serão ao longo da jornada. Caminhar com Jesus significa carregar sua cruz. É isso que o Senhor Jesus falou, certo? Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A caminhada com Jesus é uma caminhada de perseguição. Mas você que entende o que o Frei Gilson quis dizer ali, que entende e concorda com a fé em Jesus, que entende como Jesus ensina doutrinas e fundamentos que sustentam uma sociedade saudável, boa, forte. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine, te guarde com o seu entendimento e com a sua sabedoria. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, se inscrever, comente aqui no canal qual a sua opinião, comente aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião, converse com seus amigos. Se você gostou e tem gostado do nosso trabalho, em breve eu estarei lançando o vídeo de estudo do arrebatamento. Está saindo assim com uma riqueza de detalhes absurda. Eu creio que vai ser o vídeo mais detalhado do YouTube, com imagens lindas, maravilhosas, de exemplificação e visualização da doutrina e das questões a respeito do arrebatamento. Em breve vou lançar aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho para você acompanhar todos os nossos estudos, porque o nosso objetivo principal é o crescimento no conhecimento de Deus, porque o povo de Deus perece, porque falta o conhecimento. Deus abençoe e até a próxima.